Então, boa noite. Eu sou Márcia, professora do Departamento de Pedagogia. Estou representando aqui um coletivo de professores da universidade de diferentes setores que, após o massacre do dia 29 de abril, se reuniram para pensar a universidade, pensar um projeto de universidade que pudesse atender às expectativas da comunidade, ter uma relação próxima com a comunidade e pensar a universidade como formadora de uma sociedade diferente. Desde que nós iniciamos esse projeto, a nossa primeira mesa redonda foi no dia 29 de julho, nós temos feito discussões a respeito de temas que esse coletivo, ouvindo também os nossos pares, os nossos alunos, acharam por bem, ou acharam importante, ou que emergiram a partir de algumas situações históricas e que hoje nós estamos aqui em função dessa ação que vem sendo orquestrada por governos não comprometidos com a população. Esses governos e representantes como deputados, vereadores, o Congresso Nacional está sitiado. Nós estamos sitiados. Nós estamos à mercê de pessoas que querem impor um determinado projeto que não é, pelo menos das pessoas que estão aqui, não nos representa. Então, em função desses últimos acontecimentos, o projeto Universidade e Sociedade, Perspectivas após o 29 de abril, traz para essa mesa redonda a temática do projeto de lei Escola Sem Partido. Desculpa, eu esqueci, porque eu sempre chamo esse projeto de projeto da mordaça, né? Porque ele é uma mordaça para os professores. E para discutir esse projeto, a gente está trazendo duas pessoas bastante especiais, que são o professor Paulo e o professor Regis. Gostaria de chamá-los para compor a nossa mesa. Então, eu vou já iniciar apresentando o professor Paulo e passando já a palavra para ele, para que a gente inicie então com aquilo que interessa, que é a fala dele. O professor Paulo Eduardo Dias de Mello é doutor e mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Possui bacharelado e licenciatura em História, é licenciado em Pedagogia pela Universidade de Guarulhos. Na educação básica, atuou como docente de História, coordenador pedagógico, diretor de escola e supervisor de ensino da rede pública de ensino estadual de São Paulo. Como docente de História na rede privada também. No ensino superior, atuou como docente e coordenador do curso de História das Faculdades Integradas de Guarulhos, docente de graduação e pós-graduação na Universidade de Santo Amaro, docente de graduação no curso de História da Universidade Estadual de Londrina,
Atuou também na Universidade Federal do Espírito Santo e na Faculdade de Educação da USP, na disciplina Metodologia do Ensino de História. Na área de educação continuada, coordenou projetos de formação docente da educação básica, atuando principalmente nas áreas de ensino de história, currículo e educação de jovens e adultos. Coordenou o curso de produção de material didático para a diversidade da Rede de Educação para a Diversidade da Rede UAB-MEC. Como editor, atuou no jornal Bolando Aula de História, voltado para a educação básica. Olha, o currículo dele é muito extenso. Se eu for falar tudo, eu fico aqui até amanhã. Mas o que é mais importante é que ele é professor da nossa universidade, atua no curso de História e é uma pessoa excepcional. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu quero primeiro agradecer o convite para esse evento. É um evento muito especial e particular. Na verdade, é um evento que, se dependesse da Escola Sem Partido, não estaria acontecendo agora. Provavelmente todos aqui seriam criminalizados pela realização dessa discussão pública. E, portanto, se trata de um evento da máxima importância, da máxima urgência e que traz a agenda do dia, né? Traz a pauta mais urgente do que está sendo debatido na educação brasileira nesse momento. Infelizmente, eu digo, porque nós temos várias outras discussões muito mais relevantes e importantes para a educação nacional. E nós temos que desviar muita energia agora para discutir um tema que, na verdade, deveria ter sido totalmente ultrapassado na história do país, né? Que é a censura, a mordaça, é a reimplantação de formas de controle ditatorial sobre o trabalho docente na escola. Eu vou, na minha fala, você pode passar. Eu decidi discutir com vocês aqui, apresentar, tentar ser o mais breve possível, o que é esse movimento Escola Sem Partido. E quero fazer um pouco a discussão sobre o discurso que eles fazem sobre a educação, como eles têm atuado na sociedade brasileira e vou dar alguma pista de algumas consequências que o Regis vai poder desenvolver melhor os impactos do programa e dessa atuação na sociedade brasileira e, em particular, na educação. O primeiro ponto é o que é esse movimento. Esse movimento ele é criado por esse sujeito aqui, o Miguel Najib, que é um advogado. O Miguel Najib, ele diz que o movimento dele, Escola Sem Partido, é uma associação informal, independente, sem fins lucrativos, sem qualquer espécie de vinculação política, ideológica ou partidária. A afirmação do Escola Sem Partido é de que eles são absolutamente neutros. Eles não têm nenhuma ideologia, não defendem nenhum partido. Eles defendem algo que está acima de partido, acima de ideologia, acima de qualquer suspeita. A segunda frase é uma organização de estudantes e pais preocupados com a contaminação político-ideológica das escolas. A segunda ideia que eles trazem é de pais preocupados com o ambiente escolar que estaria sendo contaminado, portanto, a imagem ideológica aí não é aleatória. O imaginário de contaminação, portanto, você pode pensar que são agentes bacterianos que estão avançando sobre um espaço que é um espaço, na verdade, higiênico e que estaria sendo infestado por uma contaminação de caráter político-partidário, né, e ideológica. E numa entrevista ele diz que o Escola Sem Partido ele surgiu em 2004
como uma reação ao fenômeno de instrumentalização do ensino para fins políticos ideológicos, partidários e eleitorais. Aí ele afina mais o discurso dele como sendo, portanto, uma reação, algo, portanto, que estaria acontecendo na sociedade, dentro da própria sociedade, e ele, junto com um grupo, descobriu esse processo de instrumentalização da educação para fins ideológicos partidários e eleitorais, e ele organizou um movimento para reagir contra isso. A primeira ideia do campo educacional que traz Escola Sem Partido é de que a escola se tornou um espaço de doutrinação política e ideológica. Eu vou ler um pequeno trecho aqui que vale a pena para que todo mundo conheça sobre o que eles andam dizendo a respeito disso. Eles dizem, um dos maiores problemas, esse texto aqui diz Pedro Constantino, aquele escritor que foi demitido recentemente da revista Veja. É um texto que ele publicou no blog. Um dos maiores problemas do Brasil é a doutrinação ideológica nas escolas e universidades. Em vez de os professores ensinarem conteúdo que presta, matérias relevantes da forma mais objetiva possível, eles vestem seus bonés de militantes políticos e saem por aí tentando conquistar jovens adeptos. É pura lavagem cerebral e faz com que um exército de soldados troquem o conhecimento objetivo pela repetição de slogans idiotas. Em suma, trata-se de uma máquina de formar alienados. Aqueles que vão depois defender o PT e o PSOL, elogiar Cuba e cuspir na Veja, como se a revista fosse o ícone de tudo aquilo que não presta. O discurso dele é bastante contundente, né? Então, quase que eu não consigo nem comentar isso. Mas a ideia central é a ideia de lavagem cerebral. A doutrinação é, portanto, um processo deliberado de lavagem cerebral que alguém com uma segunda intenção muito clara faz sobre alguém que é inocente e que não percebe esse processo de lavagem cerebral. Então ele culpabiliza os professores e acadêmicos de determinada tendência política partidária, faz deles conspiradores que utilizam instrumentos sórdidos, subliminares, para realizar um processo de lavagem cerebral em pessoas que são inocentes e que não percebem esse processo. E esse é o maior problema da educação do Brasil. Não é outro problema. Não é o analfabetismo, não é o problema da estrutura das escolas, não é fechamento de escola, imagina. O grande problema está na doutrinação ideológica desencadeada pelos professores esquerdistas sobre uma massa ingênua de alunos. Segundo pesquisa realizada, esse aqui é um texto do Escola Sem Partido que vai falar sobre os professores. Segundo pesquisa realizada pela CPST Census e publicada pela revista Veja, a imensa maioria dos professores acredita que a principal missão da escola é despertar a consciência crítica dos alunos. Isso é ruim. Vocês vão ver depois por quê. Existe uma legião de professores que hoje utiliza a sala de aula para fazer doutrinação política e ideológica, a esmagadora maioria freiriana. Vocês vão ver o desdobramento dessa ideia daqui a pouco. Por favor, professor. Aqui está um pouco, algumas imagens que estão sendo divulgadas na página do Escola Sem Partido no Facebook. Eu não curti a página, não se preocupe. Eu entrei junto com colegas e a gente foi capturando algumas imagens que estão sendo divulgadas nessa página. A primeira mostra essa ideia da lavagem cerebral feita pelo PT. Então, os alunos são todos normais, bem vestidos, pessoas que vão estudar, trabalhar, ralar e vencer na vida pelo mérito próprio. Aí eles passam por uma máquina ideológica diabólica
E aí eles se transformam em pessoas que querem uma possibilidade, querem a cota, é culpa da elite branca retrógrada de forma meritocracia. Né? Então, essa ideia de que há uma estrutura partidária montada que visa distorcer, fazer lavagem cerebral sobre a juventude brasileira e utiliza a educação como seu principal instrumento. O outro é a mesma ideia. Né? Na parte de cima, nós vemos lá o slogan do atual governo Dilma, a pátria educadora, e falou, não é só isso. Né? E aí o Lula escrevendo errado, né? Porque o Lula, né, a visão dessas pessoas, ele é uma pessoa desqualificada, né? Analfabeto. A Dilma também é uma pessoa muito desqualificada. E a escola, né, está sendo dominada, né, pela luta de classe, pelos movimentos sociais e pela ideologia de gênero. E é um lugar onde se proíbe, né, a divulgação da ética ou da religião cristã, onde também se condena o judaísmo, onde não pode ter amor e onde não pode ter cérebro. Então, essa ideia que eles estão passando, é isso que está acontecendo com a escola brasileira na atualidade. Peço desculpa que ficou longo, mas eu vou ler mais o da Catarina ali, que é um pouco sobre quem são os professores. Ela se baseia no Reinaldo de Azevedo, que é outro grande filósofo da revista Veja. Né? O Reinaldo Azevedo, quando na época, esse aqui é o texto dessa estudante, ela é doutoranda em filosofia, né? Não é uma pessoa desqualificada. Ela está dizendo que ela leu aí o Reinaldo Azevedo, e ela falando, olha, que na época que foi sancionada a lei que tornou filosofia e sociologia disciplinas curriculares, o que ele diz? Né? Que se o ensino de matemática das ciências é uma lástima, os das disciplinas abrigadas no currículo da humanidades costuma ser uma insanidade, que é comprovado por um exame simples dos livros didáticos de história e geografia, por exemplo. Perdem-se no mais estúpido proselitismo, pautados por um submarxismo ignorante e bolorento. Já demonstrei aqui que a monstruosidade é capaz de um professor de história de um cursinho, mesmo tendo de seguir uma apostila. Então, o professor de história, ele é capaz de monstruosidades. Vamos ver qual é essa monstruosidade que o professor é capaz. Não tenho como discordar. Em relação àquilo que ele é capaz, o professor de história, também tenho o meu testemunho pessoal. Quando eu era adolescente, fazia capoeira, em meio a uma conversa meio surreal, o meu professor de história disse que eu deveria usar a faca, mas achei aquilo, usar a minha capoeira para lutar com as facas. Eu não sabia o que eram as facas, mas achei aquilo legal. Hoje não acho mais, e confesso que demorei algum tempo para destruir o mito de Che Guevara dos tempos do estudantismo. Hoje tenho um filho e não quero que os professores tentem conquistar seu coração e mente, como preconizou o novo ministro da Educação, também filósofo, Renato Janeiro Ribeiro, na época era o ministro da Educação. Então aqui os professores são praticantes de um marxismo bolorento, eles fazem lavagem cerebral nos alunos, eles conquistam corações e mentes, são seres perversos, principalmente os de história. Aqui eu vi vários deles, todos enfusquidos e alguns lá querendo ser professor de história, lá de pé no fim do corredor. Bom, enfim, a ideia é, o professor é o militante e o aluno está submetido à sua autoridade na sala de aula. Eu não vou ler essa parte. Essa é a ideia do professor. Aqui a gente tem duas representações icônicas que trazem a imagem do professor segundo a escola simpatismo. O professor da primeira imagem, essa professora, ela vai transformando as mentes vazias dos alunos, porque as ideias não estão ali, são balões vazios, sem ideias, em símbolos do marxismo, leninismo, né, da antiga União Soviética, foi isso uma terra. E ela vai fazendo isso, recortando, dá muito calmamente, e os alunos, que são todos meio idiotificados na chave, né, eles não reagem. Então os alunos são todos seres sem reação,
sem ideias, sem concepções, sem valores, sem pensamento próprio. E o professor é alguém que vem e recorta o pensamento e molda esse pensamento segundo a sua própria ideologia, no caso aqui, uma professora comunista fazendo seus alunos virarem comunistas. Na outra, nós temos a discussão sobre gênero, né, que para a Escola Sem Partido é uma ideologia. Né? Nós tivemos a oportunidade de fazer essa discussão da última ocasião, né? E ali a gente tem um jovem docente e a escola pública derramando o lixo sobre a sua cabeça. O lixo é: religião era para pessoas estúpidas, tudo que você precisa é sexo, 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 sexo. É isso, para eles, é a ideologia de gênero, né? Estimular a sexualidade precoce das crianças, estimular uma discussão que envolve sexo. Vejamos bom, aqui peço porque aqui é sobre propaganda ideológica no livro didático. Esse aqui é um livro do Paraná, pena que saiu péssima imagem, peço desculpas. É um livro de educação física. Eles pegaram vários livros didáticos aí que estão circulando no país e tem um do Paraná que o autor ele discute essa questão do esporte como mercadoria numa sociedade capitalista. E aí ele vai para uma discussão por esse lado, pronto, né? Isso é considerado submarxismo vulgar e o autor tinha que ser condenado por isso. E no outro livro, a crítica é porque o livro traz uma imagem do Lula. E aí, o autor do livro, ele faz uma análise do período Lula e do período do FHC, só que ele é mais favorável, na segunda interpretação do pessoal da Escola Sem Partido, ao Lula, porque ele mostra no texto didático que houve avanços sociais significativos durante o governo Lula que não correspondem ao mesmo período do FHC. E isso é considerado ideologicamente enviesado e reforçado pela imagem do Lula, que aparece sorrindo numa sala de aula. Então, é uma manobra ardilosa, provavelmente, do autor, de querer colocar a imagem do Lula no livro didático para divulgar o Lula, porque não pode divulgar o Lula no livro didático. Estou respirando fundo para pensar isso. Isso eu trabalhei no MEC em Brasília, eu trabalhei no governo Lula. Então eu sou suspeito de falar. Trabalhei em avaliação de livro didático, né? Nenhum livro didático censura, nenhuma avaliação de livro didático censura qualquer imagem do presidente. É absurdo isso, né? O que se censura no livro didático, e no PNL Deus há uma avaliação muito criteriosa e séria, é se há proselitismo político. Proselitismo é a defesa, né, sem base factual e apenas ideológica e partidária, num sentido estrito da palavra, de fazer pregação ou propagação, né, em prol de um determinado candidato, né? Por exemplo, eu mesmo analisei livros didáticos que eram livros regionais e era um livro que o governador do estado tinha patrocinado o livro e ele aparecia no livro. Pô, aí não dá, o cara está se autopromovendo através da obra didática. Mas aqui ele está se tratando de uma figura pública, uma figura histórica, né? Enfim, isso é considerado um exercício ideológico do livro didático. Então eles falam, olha, você tem a escola como aparelho ideológico da esquerda, você tem o professor como um sujeito que faz esse processo de doutrinação, e o livro didático é mais uma ferramenta desse sistema escolar voltada à doutrinação ideológica. A próxima. Mas não é só isso. Vocês viram recentemente que os exames também são doutrinadores. O Enem é doutrinador porque teve uma questão, né, que é o caso que os deputados Bolsonaro e o Feliciano denunciaram o Enem como doutrinadores por causa daquela questão ali, que tem o texto da Simone de Beauvoir sobre
E vale a pena ler, eu não sei se vai ofender as mulheres aqui, eu peço desculpas, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualifica o feminino. Aí vem a questão, na década de 60, a proposição da Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar um movimento social que teve como marca a resposta a organização de protesto público para garantir a igualdade de gênero. Isso foi considerado divulgação da ideologia de gênero. O Marco Feliciano, ele publicou, e ele saiu muito apagado, doutrinação explícita sobre ideologia de gênero para 7 milhões de estudantes. Então, para ele, o Enem é uma forma subreptícia que foi utilizada certamente por essa equipe de manipuladores ideológicos para fazer a difusão da ideologia de gênero. Vejam só como eles são ardilosos, vocês prestem atenção. Cuidado. Ao lerem os concursos, vocês serão doutrinados. As questões estão lá, defendendo o gênero, defendendo as questões das relações étnico-raciais, cuidado. Vão defender indígenas, cuidado. Cuidado. Perceberam? Então, ele vai se transformando, escola sem partido, num discurso de teoria da conspiração, que é extremamente pernicioso. Ele é extremamente pernicioso. Porque a teoria da conspiração, ele leva à suspeição geral, sem base factual nenhuma, mas ele cria um clima do medo de que há uma estrutura, há uma articulação, há uma conspiração, quer dizer, há uma articulação de algumas pessoas, talvez secreta, feita nos subterrâneos, em algum lugar, contra a sociedade brasileira. Essa é a mesma estratégia do nazismo, quando foi defender os famosos lá, protocolos do Sábado de Sião, que era a divulgação de que havia uma conspiração judaica no mundo, e justificou o Holocausto. Não estou falando que a escola sem partido está fazendo a mesma defesa do nazismo. Eu estou falando que a estratégia de teoria da conspiração é a mesma usada pelo nazismo. Ela dissemina o medo, ela enraiza o medo. Ela diz que essas pessoas estão ardilosamente em conluio constante, manipulando uma série de instrumentos que são públicos e que todos nós temos acesso. Eu lembro do filme do Dr. Strangelove, o Dr. Fantástico, do Stanley Kubrick, que tinha uma cena hilária, né, que o militar norte-americano psicopata falava: bom, eu descobri qual era o jeito dos comunistas transformarem a América numa América vermelha comunista. Eles estão colocando coisas na água, os reservatórios, eles estão colocando substâncias comunistas no reservatório. As pessoas estão bebendo e não estão sabendo, e daqui a pouco elas vão se tornar comunistas. Percebe? Alguém está colocando isso nos reservatórios. Que história é essa? Mas e o medo que isso gera? O pânico, né? A sensação de desconfiança, né? Bom, segue aí para... Quem são os alunos? Se os professores são algozes, autoritários, manipuladores, os alunos são esses. A maioria aqui é de alunos, né? Vocês são assim. Vocês estão sendo manipulados por mim agora. Não deixe que seu professor faça isso com você. É a viseira, o sujeito que não pode enxergar além daquilo que o professor exige que você enxergue. E aí as frases são as seguintes: principais vítimas dessa prática são jovens inexperientes e imaturos, incapazes de reagir intelectual e emocionalmente a um professor que esteja determinado a fazer a cabeça dos alunos. Olha
o conjunto de adjetivos: jovens, inexperientes, imaturos, incapazes de reagir. Essa é a visão que o Escola Sem Partido tem da juventude. Ela é incapaz. Por isso que eles erguem a bandeira na defesa a favor desse jovem indefeso e incapaz. O estudante em sala de aula se encontra numa situação especialíssima, pois além de ser obrigado a escutar e aprender o conteúdo transmitido por seu professor, ele deve ser capaz de reproduzir esse conteúdo se quiser obter boas notas e ser aprovado. Intelectualmente, portanto, o aluno está submetido à autoridade do seu professor. A ideia, portanto, é o professor é a autoridade e exerce de forma tirânica para a doutrinação ideológica, inclusive usando o recurso de diminuir a nota se for necessário, para que o aluno concorde com a sua ideologia partidária. Essa é a ideia que eles estão passando. Bom, essa aqui é uma pesquisa que eles vão discutir educação e doutrinação. Ela foi feita pelo CNT Census e pegou o que pais, professores e alunos pensam sobre algumas questões. Então, o papel da escola, para eles é grave que o papel da escola seja formar cidadãos. Porque é aí que se esconde nocivamente aquele grão pernicioso da ideologia. Que cidadãos são esses? Desconfie, entendeu? Porque uma escola tem que ensinar matéria, conteúdo. Não formar cidadãos que vão ser depois esquerdistas e vão entrar naquela máquina e vão votar na máquina do PT depois e reproduzir esse sistema que está aí. Por isso que não é bom isso. A mesma coisa na sala de aula. O professor não pode ser politicamente engajado. Isso é equivocadíssimo. Isso revela o mal da educação brasileira. A maioria achar que o professor tem que ser engajado é muito ruim. Assim como é muito ruim que os professores achem que Paulo Freire seja alguém com quem se identificar. Pior ainda se identificar com Marx, Gandhi. Bom, Jesus eu não sei, mas Einstein. E aí depois, na escolha dos livros didáticos, eles vão criticar, assim, a ideia dos dados é de que identificar com o autor e, portanto, identificar ideologicamente com um determinado autor, e depois eles vão criticar as personagens que os professores, segundo eles, mais admiram. Infelizmente, os professores admiram o Lula. Que coisa ideológica, partidária, sectária, que devia ser combatida na escola. Presta atenção. Os professores estão sendo criticados por acharem que Guevara, o Lenin, o Hugo Chávez. Ou seja, a ideia é... Está vendo como os professores são colonizados por essa ideologia? Então está confirmado pela pesquisa. A pesquisa vem para legitimar esse discurso ideológico deles como se fosse agora um dado objetivo científico. Não, está comprovado. Tem uma pesquisa que mostra que esses professores apoiam o Lula e amam o Che Guevara. Bom, aqui é a teoria da doutrinação. O grande doutrinador é esse sujeito aqui. Vocês conhecem o Paulo Freire? Ele que é o cara que começa tudo isso. Porque na década de 60, quando o Paulo Freire escreve a Pedagogia do Oprimido, ele vai falar da necessidade do professor trabalhar a consciência crítica do aluno. Então, a ideia é a transformação da consciência da pessoa. A educação é uma transformação de consciências para transformar o mundo. Portanto, ele é um manipulador. E aí ele diz que existe, portanto, uma doutrina da doutrinação. Vê só como é bem a teoria conspiratória. Existe uma doutrina sobre como doutrinar. E quem fez a doutrina foi o Paulo Freire, esse barbudo aí. Né? Por trás da ação aparentemente espontânea dos despertadores de consciência crítica, existe uma bem elaborada e definida doutrina de doutrinação,
que é aquilo que eu falei lá atrás, bem no começo, né? Formar a consciência crítica. Isso é doutrinação. Sob o véu da consciência crítica, na verdade, o que está sendo formado é a doutrinação. Esse despertar consiste sempre na mesma coisa: martelar ideias de esquerda na cabeça dos alunos. É isso que a escola está fazendo. Certo? O próximo. Bom, aí entra. Eu acho que deu uma errada no meu slide. Não, é tudo bem. Não, errou. Não, é tudo bem. Aí, então, Paulo Freire é um grande responsável pelo sucesso da instrumentalização do ensino para fins políticos e ideológicos no Brasil. Por isso que vocês viram nas manifestações de março contra a Dilma Rousseff, pedido de impeachment, fora Paulo Freire, né? Chega de Paulo Freire, faixas desse tipo de movimento. Essa ideia de Paulo Freire é o patrono da educação brasileira, precisa ser colocada em seu devido lugar, que é o lixo da história. Essa frase é do Rodrigo Constantino. Vou ler de novo para que vocês saibam quem é que está escrevendo isso, o que ele disse. Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, precisa ser colocado em seu devido lugar, que é o lixo da história. Escola é com essa gente que a gente está lidando quando está discutindo escola sem. E aí, essa foto que eles publicaram é do Gramsci, né? Como um vampiro, um Nosferatu, né? Que veio vampirizar a educação brasileira. Porque o segundo teórico mais pernicioso, olha a você, é o Gramsci, óbvio. O Demerval Sapieni também é outro vampiro horroroso da educação brasileira. Então, por quê? Porque a história aquela coisa do crítico social, da história do crítico social, né, da pedagogia crítica. Gramsci e Paulo Freire são dois intelectuais que fundaram, né, basicamente, a doutrina da doutrinação, porque o Gramsci fala do intelectual orgânico e o Paulo Freire da educação como ato político. Portanto, já estavam fundadas as pedras fundamentais lá atrás, né, na esquerda marxista, e aí é que está a raiz do problema. Combater os dois, portanto, passa a ser uma pedra de toque do escola sem partido. Se você citar Gramsci e Paulo Freire, você vai ser mal visto por quem é partidário desse movimento. Bom, como eles têm atuado? Já vou me encaminhando para terminar. Eles têm tido uma atuação parlamentar muito forte. Essa aqui é uma foto do Miguel Agib, esse professor do Unicamp, Braulio, do Unicamp não, da UNB, que foi numa audiência pública agora, dia 6 de outubro, teve uma audiência pública na Comissão de Educação do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, para discutir o programa de escolas sem partido. Por que eles fizeram? Eles pegaram o PL 867, que é um projeto de lei, e ele foi apensado de um conjunto de PLs, que são aqueles outros 5 ali, que todos eles, cada um tratando de uma temática, criminalizam a docência. Eles formam um pool de PLs apresentados no Congresso Nacional e que agora, na atuação parlamentar, eles estão criando frentes suprapartidárias para apresentar em todas as câmaras municipais do país, nas 5.600 e tantos municípios que nós temos, e todas as assembleias legislativas, inclusive a do Paraná. E aí eles têm deputados favoráveis ao movimento que estão apresentando esses projetos. Alguns casos já foram arquivados, já perderam, mas essa é a atuação deles. Então eles articularam, além do parecer um movimento de defesa, articularam uma frente parlamentar, eles estão dentro do Congresso Nacional, e mais do que isso, no próximo slide, o deputado Rogério Marinho, que é o titular da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ele é o titular, o cara responsável pela Comissão de Educação. Ele é do Escola Sem Partido e foi ele o autor desse PL 1411 que tipifica o crime de assédio ideológico. Isso que eu estou fazendo aqui pode ser considerado assédio ideológico.
e eu posso ser penalizado se isso virar lei, no artigo 3º, né, a pena, ele vai falar o artigo 3º, do decreto, e ele dá uma nova redação ao Código Penal, e ele diz pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então ele estabelece que assédio ideológico é crime, que o professor que assediar o aluno e for comprovadamente um assediador tem que ser penalizado e pode ser preso e ainda pagar multa. Isso é o PL 1411 do cara que é o presidente da Comissão de Educação do Congresso Nacional. Deu para entender a atuação do grupo agora? E os outros PLs eu nem vou comentar porque, né, toca em frente. Esse é o PSDB Roberto Marinho. Isso aqui é uma frase que um colega tirou do Face e que eu vou usar para já finalizar a minha argumentação sobre esse tema. Isso é o que as pessoas começam a comentar. Se você vai acompanhando no Facebook, as pessoas falam, tem muita, né, a oscilação é enorme, né? Mas essa frase chamou a atenção. O professor tem que ensinar português e matemática. Se passar das matérias relevantes, deve ser espancado ou processado. O que o Escola Sem Partido está fazendo é criar uma maré de ódio ao professor. Né? Ele vai criar certamente um movimento de ódio nas salas de aula, nas escolas, num clima de suspeição. É isso que eles estão fazendo no país. Isso, daqui a pouco, não me surpreenderá se o professor apanhar em sala de aula por defender alguma posição ou discutir um determinado tema. O professor que, por exemplo, resolva, cumprindo um programa, às vezes bastante tradicional, tratar da Revolução Russa, ou da Revolução Cubana, ou fazer uma análise crítica do neoliberalismo e da globalização. Né? Ele pode, imagina, né? Quem é ele para fazer isso? Né? Por fim, eu termino. Não ao Escola Sem Partido. Basta. É sério, chega disso. A sociedade brasileira não precisa disso. A gente precisa de liberdade de ensino. Precisa valorizar o trabalho do professor. Precisa sim de uma educação pública de qualidade socialmente referenciada, e é isso que a gente veio aqui lutar. Então, convido a todos depois a assinarem a petição pública para arquivamento de todos os PLs do Escola Sem Partido, e que a gente de fato proscreva esse tipo de movimento que é contra todos os princípios democráticos e dos direitos humanos na sociedade brasileira, que foi tão largamente conquistado, com muita luta, com sacrifício de pessoas, e que essas pessoas querem suportar. Então, é uma defesa que eu faço e um convite, depois eu passo o site para todo mundo poder entrar e assinar essa petição pública para a gente fazer um movimento forte de reação, aí sim, ao reacionarismo que está tomando conta da sociedade brasileira. Obrigado. Agradeço ao professor Paulo e pela... A gente fica até sem palavras, né? Depois de uma exposição como essa. Mas, dando continuidade, eu gostaria de chamar o professor Regis Clemente da Costa e já pedindo desculpas, porque em várias publicações, divulgações, sai o nome dele alterado. Então, o professor Regis é mestre em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, atua na linha de pesquisa História e Políticas Públicas, pesquisas políticas de formação de professores e ensino de filosofia, graduado em Filosofia e Ciências da Religião, pós-graduação em Gestão de Políticas, Programas e Projetos Sociais.
É professor de Filosofia da Rede Estadual de Ensino do Paraná e professor colaborador na Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde trabalha com disciplinas de políticas educacionais, estrutura e funcionamento da educação básica e fundamentos da educação. Estudo e pesquisa os seguintes temas: formação de professores, políticas educacionais, fundamentos da educação, movimentos sociais, ensino de filosofia, educação e trabalho. E como o professor Paulo, também é uma excelente pessoa, mas isso não está no Lattes. Beleza. Boa noite. Primeiro, uma satisfação estar aqui com vocês num momento tão interessante da nossa história. E alguns dias atrás circularam várias piadas no Facebook ou brincadeiras em relação a uma série muito famosa, De Volta para o Futuro. E eu creio que uma parte da sensação do que nós vivemos hoje é isso. Eu não sei em que ano exatamente nós estamos no passado, mas a sensação é que nós estamos lá ainda, vivenciando situações como essa. Eu, como estudante, na época do ensino médio, quando alguns professores vinham tentar nos doutrinar, né, explicar o que era ditadura militar, a gente às vezes pensava, puxa vida, né? Que tempo sombrio, que tempo complicado, quanta punição desmedida. E a sensação é que isso está batendo a nossa porta, se é que já não está com a porta praticamente aberta. O momento é sim de fazer diagnóstico, mas ele é muito mais um momento de ação. Ação daqueles que defendem um país com liberdade, um país que tem a capacidade de construir aquilo que é contraditório, o processo democrático. É a partir daqui que eu preparei a nossa discussão. Por que a mordaça e outras problematizações? É um pacote completo. A lei da mordaça não vem sozinha. Ela vem junto com uma série de medidas que a sociedade brasileira tem engolido nos últimos meses ou anos e muitas vezes em silêncio. Alguma sociedade é essa em que homens continuam ditando o que as mulheres têm que fazer, com direitos fundamentais que foram conquistados à custa de muita luta e muita morte, inclusive de mulheres, ao longo da história. Essa é uma introdução básica. Vamos em frente, por gentileza, Marcelo. Ok. As outras problematizações: sucateamento dos serviços públicos, corte de direitos dos trabalhadores, a violência, a repressão. E aí, a evolução de alguns conceitos. Aqui no Paraná, no começo do ano, os professores e funcionários, estudantes, foram chamados de paterneiro. No dia 29 evoluiu um pouco, né? Passou para Black Bloc. Ontem foi aprovada no Senado, volta para a Câmara, que já aprovou em agosto, a lei que tipifica movimento social e algumas de suas ações como terrorismo. Então não demora para que nós também estejamos enquadrados, professor, além de correr o risco de ir para a cadeia com a tarjeta de terrorista. Isso está lá na lei. Movimento social é uma problemática gravíssima que atinge os movimentos sociais como um todo no país. Esse é o pacote. Por gentileza. Aqui, quando a doutrina realmente funcionou. Essa semana também se fez memória, 40 anos, de quando efetivamente a doutrinação ideológica mostrou suas garras nesse país. O Vladimir Herzog, que foi assassinado dentro de uma cadeia e foi forjada, sua morte, seu assassinato. Porém, como parte desse pacote, alguns meios de comunicação retratam esse fato de uma outra forma. A Folha de São Paulo, por exemplo, em 2009, disse que foi dita branda. Dita branda. Trocadilho com dita dura. Por gentileza.
segundo a Folha de São Paulo, a charge muito precisa do Latuf na ocasião, é um editorial do dia 17 de fevereiro de 2009. Como o meio de comunicação retratou o fato do assassinato do Herzog, tentando-se, naquele momento pela ditadura, passar como se fosse suicídio. A família, inclusive, recebeu o novo documento, atestado de óbito, né, porque foi retratado um erro gravíssimo daquele momento histórico. Ok? Então, de volta para o futuro, a foto do dia 29 de abril, no Centro Cívico, hoje a memória dos 6 meses, e o Paraná vivendo a situação da lei da mordaça já proposta, a lei da adoção de escolas, que é um nome bem bonito, também evolução dos conceitos, não é mais privatização, agora é adoção de escola. Quando você adota um cachorrinho, você adota porque ele está abandonado, né? O próprio título já revela o que o governo quer, né? As escolas estão abandonadas, então quem que quer adotar? Eles não disfarçam nem os termos que eles utilizam. E o terceiro, para essa discussão, fechamento de escolas. No começo foram anunciadas 150, caiu para 70, e agora estão dizendo que são 40, mas nós defendemos que não seja nenhuma. Nós precisamos é que se abram novas escolas, e não que se fechem as que existem. Eu trouxe aqui um vídeo, o professor Marcelo vai projetar para nós, não vai ter o som, mas para a gente ver as imagens, porque outros 29 de abril estão acontecendo pelo país. Ontem, em Brasília, aconteceu o 29 de abril de Brasília. Pode ser o de cima, Marcelo, por favor, lá do... Isso, lá em cima, por gentileza. Só as imagens, o som não vai... Será que vai dar certo? Bom, caso não rode o vídeo, circulou nas redes sociais ontem uma maneira brutal que a polícia retira professores de dentro dos seus carros na rua, no estilo perseguição a terrorista mais, talvez mais direto que você possa ver num filme de ação policial. Vamos torcer para que rode, porque é o 29 de abril de Brasília que vai se repetindo aí. Opa! Brasília. Está voltando o vídeo, mas só para uma segunda vez. O professor arrancado, carro em movimento. Isso. E dois deles aparecem no outro videozinho também, curtinho aqui, já dentro da delegacia, com algemas e tudo mais. Isso, são professores, hein, pessoal? Ainda não são terroristas, nem na intenção que os deputados têm, os senadores têm, e nem na prática. Então, não são terroristas, são professores que no dia a dia enfrentam salas de aula com 40, 50 alunos, sem um projetor, às vezes sem o mínimo de estrutura física, sem condições, sem apoio. Essa é a realidade. E o segundo videozinho que mostra os dois professores que estão na delegacia, para a gente ver também, são alguns segundos bem rápido. Esse tem som. Isso. Bom, aqui, como nós estamos num dia de fazer memória, também além da memória, solidariedade. Quem passou pelo dia 29 sabe muito bem quem foi isso. Quem esteve lá sabe o que é o braço armado do Estado em ação. É muito cruel.
não tem diálogo, não tem reflexão, não tem nem mesmo pedidos de clemência, como foram feitos vários naquele caminhão de som. Essa é a doutrinação. Essa doutrinação, na base das armas, da bomba, na base da repressão. E se você não se enquadrar, vai ficar a cadeia para você, porque você não está seguindo. Né? Ok, vamos em frente, por gentileza, professor. Aqui algumas imagens também, pode passar, professor, que elas estão... Algumas situações concretas do que nós vivemos no dia 29. E aqui que cabe a pergunta: que doutrinação é essa? De onde parte essa doutrinação? Qual a inversão que está dando para esse fato? Estão discutindo o que é liberalismo? Que doutrina as pessoas desde o dia que ele nasce? Estão discutindo o que é o capitalismo, as suas formas de ação, que já doutrina também desde o ventre materno, de uma mãe que não tem dinheiro para pagar um médico para fazer um ultrassom e enfrenta uma fila no SUS para conseguir um exame básico? Estão discutindo desigualdade social, ou será que discutir desigualdade social também vai ser motivo para você ir para a cadeia? Ou a desigualdade social não existe? Vamos poder discutir sonegação de impostos bilionárias? Ou esse vai ser um tema proibido? Nós vamos poder discutir os problemas relacionados ao desvio de recursos públicos na instância municipal, estadual, federal? Ou esse também vai ser tipificado? Ou será que aí pode? Que o presidente da Câmara agora crie normas para que ele se livre de processos de comprovação por meio de documentos. O que é doutrinação, então, nessa história? Ok. As distorções, então, interessadas, que nós já falamos. Um cinismo descarado. Finalidade: Estado mínimo, interesses e relações com empresas privadas. Escola pública, saúde pública, aqui no Paraná, Copel, Sanepar, né, a tentativa constante de privatizar essas duas empresas do Estado. Em 2012, o professor até comentou da disciplina de filosofia. O Paraná, o governo do Estado, tentou diminuir aulas de filosofia e sociologia e artes no ensino médio. No ensino médio ele não mudou, porém, no fundamental, diminuiu aula de história, geografia, artes e educação física. Para quê? Porque o IDEB tinha que melhorar, e para melhorar o IDEB tinha que aumentar a aula de matemática e português. Parceria com o Sistema S, parceria com o Instituto Almart, o mais novo programa do governo do Estado, o programa META, que a sigla significa Minha Escola Tem Ação. META é um conceito tipicamente neoliberal: atingir metas, bater metas. Quem trabalha em banco sabe que quer bater uma meta. Inclusive estava em greve até poucos dias, desejando que fosse atendida a sua reivindicação. As empresas, a FENABRAN, que representa os bancos, ofereceu 5% de aumento, no momento em que os bancos têm lucros bilionários. Nunca na história desse país os bancos lucraram tanto. Ok. Lei da Mordaz, o professor abordou bem. Contexto do Paraná. A leitura que nós fizemos para o nosso contexto. Tentativa de amordaçar os professores, que está no contexto também da aprovação da lei que autorizou o governo a mexer no dinheiro da Previdência dos servidores públicos. E exatamente também no contexto do massacre do dia 29. Então, essa mordaça parte de pessoas que estão ligadas à base do governo e têm investido duramente contra professores e servidores públicos desde esse novo mandato. Quer dizer que antes não acontecia, mas parece que era mais leve, né? Agora está bem evidente, né? Os constantes ataques estão cada vez mais evidentes à luz do dia. Ok? Privatização de escolas. A lei Adote uma Escola, que é um projeto de lei, também já está tramitando, pelo número 304/2015. Estratégia: sucatear para depois justificar a necessidade da privatização. Primeiro, abandonando a escola. A adoção
está relacionada a isso, está abandonando. O governo não quer investir o recurso devido. Se tiver estrutura, muita coisa vai funcionar melhor, porém, esse recurso não chega. E aí as empresas interessadas em adotar a escola. Se você pegar o projeto para ler, está disponível, já pesquisar na internet vai encontrar. Ou então a professora depois, né, de repente, possa passar o artigo, postar no Facebook do evento. Ele é bem, assim, não tem nada escondido lá, está bem à luz do dia o negócio. E fica muito claro, a empresa vai adotar a escola, vai ter aquilo que cabe à empresa e o que ela pode fazer também como retorno para ela, né? Por exemplo, espalhar a propaganda no melhor lugar da escola que ela quiser, em outros pontos. Porém, mais grave é que a empresa fica autorizada a intervir no processo pedagógico da escola e diz com letras muito claras: isso é o que mais importa. Está lá na lei. O que é mais importante, o que vai fazer a diferença é a intervenção pedagógica da empresa lá, pedagógica e administrativa. E ainda prevê que a empresa vai contratar um pedagogo ou pedagoga para realizar essa intervenção, porém também aparece com um nome bem bonito. Na lei aparece que essa pedagoga ou pedagogo vai ser o facilitador entre a empresa e o diretor. Na prática, isso aqui representa também um imenso retrocesso e um ataque gravíssimo à gestão democrática, à atuação da equipe pedagógica nas escolas, ou até os professores de maneira bem direta. Porque quem vai determinar o que a escola vai fazer não vai ser mais a equipe pedagógica junto com professores e direção, vai ser a empresa. A empresa vai fazer o diagnóstico e tal. Aí, só de curiosidade, quem aqui é das licenciaturas? Só para a gente ter uma ideia. Uma imensa maioria. Ok, as outras áreas que tem por aí: engenharia, direito, jornalismo, serviço social, tem alguém? Engenharia, tem alguém? Engenharia. Tem alguma outra área aí, da saúde, por exemplo, farmácia, medicina, odonto? Isso. Nós não podemos achar que essa conversa, esse ataque vai atingir só quem está na licenciatura. Afinal, para você chegar na engenharia, ou no odonto, na medicina, você precisou de um professor lá atrás. E nós temos que lembrar disso, não é só no dia 15 de outubro, não. Nós temos que lembrar que quando o professor está sendo atacado, o teu professor leva tiro lá na praça. Esse professor que sai cedo chega à noite em casa. Muitas vezes tem que fazer 3 turnos para ele poder ter uma casa para morar, um carro para andar. E de vez em quando ir para Guaratuba, né? Pegar uma praia. É esse professor. Que não é só no dia 15 que a gente lembra e põe recadinho bonito no Facebook. Ô professor, meu professor. Essa robotização a gente tem que dar uma limpada. O ataque não está pequeno. E os índices de adoecimento de professores são altíssimos. O índice de professores que abandonam a profissão é altíssimo. E aí eu te pergunto, vamos chegar no ensino médio, vamos falar dessa realidade aqui com os alunos e perguntar: e agora? Quem quer ser professor? Quem? Mas todo mundo quer o melhor professor para o seu filho, né? Mas ninguém quer que seu filho seja professor. Dependendo da classe social, essa é a realidade. Eu quero o melhor professor, eu exijo qualidade de ensino. Mas se meu filho falar que vai ser professor, dá até dor de cabeça. Então nós temos que entrar num consenso mínimo. Quem é o professor nesse contexto? E aqui essa realidade, então, da privatização da escola, que vai nos atingir de maneira muito direta. O próximo ponto, já encaminhando aqui para encerrar também: fechamento das escolas. Então percebam o pacote, né? Repressão, as ameaças, a punição e as ações estrategicamente organizadas. Porque se você se mobilizar e dentro desse enquadramento você for denunciado, já tem tudo bem previsto. Então você está cercado, nós estamos cercados. Qual ação que nós vamos ter? Será que a minha manifestação na rua também vai ser tipificada como terrorismo? Olha o efeito que isso gera
dentro daquele cidadão que quer minimamente se manifestar. E nós estamos falando aqui de processo democrático, onde você tem, até pelo conceito e o significado da palavra, você tem o direito de participar. A democracia pressupõe isso. Agora, será que nós já não estamos vivendo a ditadura de forma bem disfarçada? Essa é uma questão que nós temos que refletir. O que parece é que é isso. Só tem o nome de democracia. Na prática está bem diferente. Então, esse fechamento, ele tem lugares que vai ser escalonado, tem outros que é bem direto. O governo já andou tentando recuar e explicar que é diferente, que não é bem isso, não vão ser todas essas. Um fato bem interessante, importante para a gente pensar, várias dessas escolas são escolas rurais, escolas do campo. Os professores que trabalham com educação do campo já têm uma luta muito dura para conseguir direitos, conseguir que as escolas tenham formas de funcionamento, que tenham qualidade, que tenha professor. Agora você, ao invés de resolver a demanda, propõe o fechamento de escolas do campo. Algumas escolas foram proibidas de abrir matrículas novas, porque aí o fechamento vai ser gradual. Outras foram informadas que sequer fechar, né? Literalmente. Nesse ponto aqui tem várias escolas que já estão se mobilizando, aquelas que vão ser fechadas e tem aquelas que não vão ser fechadas também estão se mobilizando. Afinal, é um momento de solidariedade e a qualquer momento o telefone pode tocar e a sua escola ser informada que dessa vez vai ser ela. Então a mobilização é nesse sentido. Além de tudo isso, a mobilização em prol do direito à educação pública, gratuita e de qualidade, que está lá na Constituição. Bom, só como curiosidade, né, para quem acredita em marketing eleitoral ainda, o governador afirmou que ele ia abrir 100 novas escolas e ele ia reformar outras 400. O que nós vimos nos últimos meses também foram as denúncias de corrupção, desvio de verba, desvio de recursos para escolas em reformas ou ampliação. Ponta Grossa, inclusive, tem escolas nessa situação. Beleza. Por isso, dizemos não. E esse não tem que ser categórico.